Editora Gira Brasil conseguiu reunir aqui agora mulheres incríveis, talentosas e com uma história de vida riquíssima. Se existe um motivo melhor para uma live, eu desconheço. Sejam bem-vindos todos. Hoje a autora que vai entrar aqui com a gente é a Gisele Bon. Estou eu aqui, esperando ela entrar. Nós vamos bater um papo sobre o que é ser mulher nesse momento tão único das nossas vidas. Essa mudança de país, para quem não sabe, a Editora Gira Brasil fica na Alemanha. Ela é editora do autor e da autora brasileira na Europa. A gente representa vocês aqui. Agora começou um sambinha aqui na minha playlist. Vamos de MPB, né, gente? Relembrando coisas boas, trazendo a música para nossa vida, né? Música também tem tudo a ver com os nossos autores, livros, né? A escrita tem tudo a ver com a música, com a imagem. Bom, tudo isso que eu falei, né? Essa conversa que a gente vai ter com a Gisele e estou tendo com as outras autoras, sem esquecer das dificuldades, dos desafios que enfrentamos simplesmente por sermos mulheres nesse mundo tão desigual. Bom dia e parabéns. Oi, Genice. Aqui tem o ICBA. Depois escreve para mim no direct para eu saber mais sobre isso e a gente compartilha aqui, tá bom? Obrigada, querida, que você está falando com a gente. Tô esperando a Gisele entrar. Vamos ver se ela tá por aqui. Não, ainda não. Enquanto isso, eu vou apresentando para vocês sobre esse projeto, né, das mulheres. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de contar com vocês nesse bate-papo tão bom, tão gostoso que tem acontecido, falando dos temas que vocês conhecem tão bem, que é a mulher que tem ganhado o mundo, que vai atrás dos seus sonhos, que luta, que conquista, né? E com isso inspira a todos, homens, mulheres, a buscarem os seus próprios objetivos. Estejam eles aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Obrigado por aceitarem esse convite de participar aqui com a gente e por compartilharem as suas experiências conosco. Estamos aqui agora esperando Gisele Bon. Tenho aqui alguns temas. Quem tiver perguntas, pode pôr as perguntas aqui. Ó, se alguém quiser, escreve perguntinha aqui. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Ok, tá aberto aqui. Se alguém tiver pergunta. E eu também tô aqui com o Menino Gira. Já que falei da historinha do Menino Gira pra vocês, né? Olha lá. Genice, sou um poeta aposentado. Fiquei curioso pelas suas poesias. Sou Fábio Queiroz, desde Hamburgo. Trocando informações aqui, muito bem. Já virou uma amizade isso, hein, gente? Que legal. Bom, Menino Gira foi ilustrado pela autora Jamile do Carmo. Ela também é parceira. Fiz uma live com ela alguns dias atrás. Voltam os posts para trás e vocês vão ver algo sobre ela, tá bom? Os livros da Gisele, essa autora, ela ainda não entrou, então eu vou falando um pouquinho dela, tá? A Gisele morava no Brasil e veio passar uma temporada por aqui, na Alemanha. Olá, Rosane, seja bem-vinda. Gente, ainda bem que a Rosane entrou. Eu tô pra falar isso faz um tempo, vou aproveitar que ela tá aqui e vou falar com ela aqui. Rosane é a jornalista, a jornalista da Editora Gira Brasil. Eu tô aqui agora só fazendo uma festa aqui, viu, Rosane? Mas você é a original. Não estou roubando seu lugar, hein? É só uma sequência de lives no mês de março, mas a jornalista oficial da Editora Gira Brasil é a Rosane que tá aqui com a gente, viu?
Agora a Gisele entrou. Gisele, seja bem-vinda. Vou te chamar. Que bom, deu certo. Vamos lá. Rosane é a nossa jornalista oficial, tá, gente? Não se esqueça. Oi, Oi, Gisele! tudo Seja bem? bem-vinda! Você já estava aí? Porque eu não vi, apareceu agora para mim. Ah, tava aqui já. Faz uns minutinhos. Apresentei o projeto, falou. Teve um pessoal que se conversou aqui, trocou poesia já. Tá? A coisa tá Ah, tá. fluindo. Eu estava pensando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu não estava te vendo, mas agora apareceu, deu certo. Tudo bem? Deu. Tá frio aí hoje? Ah, eu estou num quarto que é meio gelado aqui, então eu estou Agasalhadinha. Eu tô vendo. agasalhadinha. Ai, que gostoso. Gisele, eu queria, antes de. Já apresentei o projeto, apresentei aqui os seus livros. E eu queria que você. Ah lá, a Rosane tá falando um oi para você. Oi, Já querida. apresentei aqui os seus livros. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim de você. De mim, Como tá é que bom. você chegou aqui? Como é que foi Começo essa do começo. coisa dos livros? Depois a gente entra no nosso roteiro. Tá bom. Bom, eu sou de São Paulo, cresci em Campinas e sou casada com um alemão e ele morava lá no Brasil, morou 9 anos, a gente morava lá em Campinas. E aí, em 2014, decidimos vir para a Alemanha. E viemos com os nossos, na época, 2 filhos pequenos, estavam meu menino com 3, minha menina com 6. E a gente veio e eu vim assim, meio sem saber o que esperar. Eu caí aqui meio de paraquedas, assim. E apesar, né, dele ser alemão, eu já ter vindo para a Alemanha várias vezes para visitar a família dele, eu nunca tinha morado aqui, né? Então, eu não sabia muito bem o que esperar. E foi tudo muito novo, assim. No Brasil, eu era professora de inglês já há 25 anos, então Tá. era um capítulo que eu adorava, é uma coisa que eu gostava demais de fazer, mas ao mesmo tempo Sim, eu já estava sentindo que era um capítulo para encerrar, assim, sabe? E tem. aí A gente eu sabe, falei, né? vamos. Falei, vamos para a Alemanha, escrever uma coisa que eu sempre quis fazer, me dedicar a isso, e aí eu vim. Só que não era isso que eu queria escrever. Só que quando eu cheguei aqui, né, os tropeços foram tantos, né, os aprendizados, para usar uma palavra bonita, né, para não dizer só as mancadas, foram tantos que daí eu pensei, esses livros estão pedindo para serem escritos. E aí Escritos. fui anotando coisas, eu tinha muita anotação e tal. Acabou virando isso aí, essa coleção desses 4. Tá lindo. Nossa, quem pergunta pra gente livros adultos sobre a Alemanha é o primeiro que a gente indica, porque essa sequência aqui não tem melhor vivência, né, para compartilhar. Você sabe que outro dia uma pessoa me procurou no Instagram, assim, né, numa mensagem, eu nem conheço, e falou: Olha, eu queria dizer que eu li seus livros e que eu estava procurando, porque ele comentou que ele e a esposa queriam mudar para a Alemanha, então eles tinham achado muito material sobre a Alemanha, mas tudo muito burocrático, falando, né, de como funciona o país, a vida tal. E ele falou, e os seus foram os primeiros que falam da Alemanha do ponto de vista de quem realmente chegou, né? E principalmente brasileiro, né? Que chegou aí e começou a viver, né? Então, eu acho que a pegada é bem essa mesmo, É, porque é muito subjetivo, né? Muito mu- individual, mas ao mesmo tempo muito. eu acho que muita gente se identifica porque passou por muita coisa parecida, né? Nossa, quando eu comecei um, agora eu tô no 3. Eu falo, ai, aconteceu. Porque eu também, duas crianças, a mesma história mais ou menos, mas o meu marido é brasileiro, enfim. Mas assim, a chegada é muito. Faz parte. Vamos pular. Não, e é um baque, né? Realmente, né? Assim, é um choque. Eu não sei, E assim, foi a sua primeira mudança de país? foi. Ah, Assim, para então morar, para viver, foi. tá. E Então faz realmente sentido.
É você começar do zero, né? Porque você tem que Sim, começar a aprender a falar, a comer, a se vestir, a se comportar, a tudo. cumprimentar as pessoas. Você tem que reaprender a viver, mais ou menos. Na verdade, eu não sei você, Gisele, mas eu falo que existe outra Ivana em alemão, não Eu é? acho também que é uma reinvenção mesmo, né? Você tem que Isso, se reinventar, é verdade. total. Você se É, redescobre como pessoa, só que em outra é, língua. E aí sim. você começa, opa, ok, então o caminho não é esse, então o caminho é aquele. Em alemão eu sou aquela. E aí eu perguntei se foi sua primeira mudança, porque eu morei antes na Inglaterra, então eu sofri igual vocês, sofri assim, essa coisa da Passei por adaptação isso, né? é lá. Daí quando a gente chegou aqui, parece que já foi mais leve, eu já tava Ah, você mais. já estava descolada. É, você já estava É, descolada. isso. Eu não, para mim foi tudo novo. É. Ai, gente. Bom, vamos lá. Hoje a nossa convidada é essa maravilhosa aqui, Gisele Bon, escreveu esses 4 livros. Nós aqui hoje estamos falando um pouquinho do que é ser mulher, mãe, escritora, trocar de país e ainda numa pandemia, né, Gisele? Assim, Pois é. vamos É lá, muita né? Vamos coisa, né? muita. Só assim É. já ficamos sobrecarregados, só dos temas que a gente vai tratar. Mas É. vamos tentar deixar E, isso leve aqui, porque. e essa conta, e vamos falar que essa conta a gente está pagando mais caro, né? Porque, porque tá caindo no nosso lombo isso Nas aqui, né? nossas costas, não tem Realmente. jeito. É. Bom, o tema número 1, gente, como eu disse aqui, eu leio, tá? Porque eu não sou a jornalista oficial, que é a Rosane, que tá aqui assistindo a gente. Então, eu dou uma lidinha assim e complemento aqui com o meu. Desculpa se eu ficar olhando para baixo, mas é que eu tô dando uma lidinha aqui. Então, ó, o tema número 1, impacto da mudança de país no trabalho como escritora. Então, assim, quem já viveu essa aventura que é morar em outro país, né, conhece bem essas palavras: emigrar e imigrar. Você sai de um e entra no outro, né? Uhum. Eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre como foi essa experiência de deixar o Brasil e partir para uma nova vida em outro país. Qual o impacto dessa mudança, não apenas para vocês, como para você, perdão, como mulher e mãe, mas principalmente como autora. Uhum. Todas essas novidades, né? Elas inspiram ou elas dificultam o seu processo de escrever? Bom, antes de você Então, responder, ó, abri como eu te falei, a criança, no ela tá Brasil aqui. eu não me dedicava a escrever. Eu sempre escrevi. Oi, deu uma congelada, né? Deu. Agora voltou. Pode Voltou, ir. voltou. Como eu falei, no Brasil eu não me dedicava a escrever. Eu escrevia, mas eu não mostrava para ninguém. Era só para mim. E aí, quando apareceu essa oportunidade de vir para cá, foi que eu pensei, ok, dá para agora, eu vou ter tempo, né? As crianças vão Sim, estar na escola, eu não vou estar mais, né, na profissão que eu tinha, que era muito absorvente, assim, do meu tempo, e sim, eu vou me dedicar a escrever. Mas eu não tinha muita ideia de como seria a vida aqui na Alemanha, né? sim. Do quanto as minhas atividades aqui iam exigir de mim. E aí eu descobri que exigiu muito. Não é? Você chega aqui e aí você não tem mais ajuda, né? No Brasil eu tinha ajuda, aqui você não tem mais. É. Aí eu tinha minha mãe que morava na esquina da minha casa. Então, assim, as crianças eu despachava para lá toda hora para poder fazer alguma coisa. Aqui não te ajuda de ninguém. Você não tem ninguém com quem deixar seus filhos para fazer alguma coisa, você não tem ninguém Não. em nenhum momento, né? Rede Você de com apoio você. zero. É. Zero, exatamente. Então, chegou aqui, eu vi que não ia ser tão fácil quanto eu pensava, porque eu tinha casa para cuidar, eu tinha língua para aprender, eu tinha que, né, levar para os lugares, porque a gente morava num lugar que dependia de carro para fazer tudo.
Então, não foi tão fácil assim, mas me deu, por outro lado, essa mudança me proporcionou justamente as experiências que eu precisava e nem sabia para escrever É, esses livros, né? Eu nem sabia que eu precisava dessas experiências e no fim eu descobri que elas, né, foi sim. bom. Daí eu tive tudo isso para escrever sobre, né? Foi bom nesse sentido. Então a Então, gente pode dizer mas que elas isso foi em inspiraram, né? 2014, né, que eu comecei, que eu vim para cá e comecei a tomar nota das coisas, mas eu não escrevi efetivamente nada. Eu fui escrever mesmo, eu comecei a falar, não, vou organizar todo esse material que eu tenho, vou transformar isso aqui realmente em Tá. livros. Isso foi em 2019, já tinham se passado 5 anos da minha chegada. Então, para você ver como Caramba! demorou para eu me situar e realmente começar a produzir, fazer alguma coisa. E no fim, o que eu produzi mesmo, assim, como autora, foi o ano passado, foi durante o primeiro Durante lockdown a que eu comecei pandemia. realmente a escrever e produzir de verdade, assim. Olha isso, Gisele. Então, Tô a minha falando que era trajetória é meio estranha, né? Porque eu não sou aquela escritora que era no Brasil e veio para a Alemanha e continuou sendo escritora. Eu meio que me descobri escritora aqui, então aqui. foi diferente. Ju, mas aí que tá, né? Você vê, eu me vejo muito assim às vezes. No meio do desafio, parece que a coisa acontece muito mais do que Sim. quando você tem tudo a seu favor. Uhum. Você É, pode até, por exemplo, você tinha uma rede de apoio, você tinha um tempo mais ok. Não, foi quando não tinha tempo, foi quando tudo mudou que você é, criou. a impressão que dá é que tem momentos que você está mais preparada, talvez, né? Em que a coisa está se encaixando e você está pronta para fazer aquilo, né? Aquilo. É, Mas foi bem interessante, porque realmente esses livros nunca foram o que eu tinha em mente de escrever. Eu não queria escrever nada desse tipo. Mas aí eu tinha esse material e eu pensei, mas isso aqui é muito bom para eu guardar só para mim. E não aí é? eu resolvi publicar, e foi meio um descarrego, assim, porque depois que eu publiquei, Aham. aí eu consegui falar, ok, agora eu posso escrever as coisas que eu realmente quero e, né, que eu já tinha ideia de escrever, os projetos que eu tinha em mente, eu consegui dar andamento para eles e passei a escrever as coisas que eu queria escrever antes. Mas eu tive que fechar esse capítulo. Assim, eu tive que realmente Gisele, fechar esse capítulo da mudança, da adaptação. E sim, fechei, sim. acho que bem, deu certo. Ótimo. Gisele, quando você escreveu o primeiro, você já Uhum. sabia que viriam outros três? Então, na verdade, o processo foi oposto. Eu tinha escrito, a Ah, minha ideia inicial era fazer 1.000 dias. Eu tinha até esse título, ia ser 1.000 dias na Alemanha. Porque eu tinha material, e eu tenho ainda, guardado muita coisa, desses 3 primeiros anos na Alemanha. E aí eu tinha tá. ideia de fazer esse 1.000 dias, mas, gente, ia ficar um negócio absurdo, imenso, né? Ia ficar um negócio muito grande. Aí eu pensei, não, vou fazer só o primeiro ano. Mas quando tudo ficou pronto, e eu agrupei esse primeiro ano, era um livro de mais de 100.000 palavras, que também ia ficar um tijolão, assim, Ia. né? Aí eu É. pensei, não, muito grande, vai ficar, acho que, cansativo. Eu vou dar chance das pessoas lerem e falar, ok, deu, ou eu quero saber Sim. mais. E aí, É. aí eu tive a ideia de fazer esses quatro. E como eu cheguei aqui no outono, e tem toda aquela pegada do encantamento do outono, que é lindo mesmo, né? Depois vem o É. inverno, e daí acaba a Falar. melancolia. É, Tá, tá. e aí, então, como tinha essa pegada das estações, né, em que eu mudo muito com as estações. As estações na Alemanha, elas são muito definidas, mas dentro de mim também, porque eu mudo muito durante as estações aqui. Eu sou outra pessoa. A minha filha, eu lembro do primeiro verão, ela falou, nossa mãe, no verão você é legal, mas no inverno você é muito chatonilda. Porque eu era muito azeda, muito chata, tudo reclamando de tudo. Então, e como eu percebi que tinha essa pegada das estações, inclusive dentro de mim e nos próprios textos, eu tive essa ideia de Sim. dividir de forma mais ou menos temática, né? Fazer esses 4 livros com essa pegada assim das estações. Então eles, Foi eles ó. foram eles foram concebidos juntos e depois eles foram Tá. divididos, né? Na verdade foi esse o processo. Ok. Tá. Ó, tema número 2. Adaptação, dificuldade
e curiosidades sobre essa adaptação em um novo país. Então, eu falo por experiência própria que a pergunta número 1 que eu recebo é sobre adaptação a um novo país. Então, assim, tanto no que diz respeito ao dia a dia, como trabalho, as crianças, a vida em família, passeios e tudo mais, é uma curiosidade que praticamente todos têm. Como foi a experiência de vocês nesse sentido? Porque quando você vem sozinho, é uma coisa. Agora, quando você vem com o pacote completo lá da família, das crianças, um menino, uma menina, que também foi o meu caso, a adaptação, a gente, né, que é a mãe, cuida da adaptação de todo mundo, né? Não é só da nossa, É. né? Então, eu acho que quem mais sentiu o baque assim fui eu e a minha filha. O meu marido, obviamente, é alemão, então para ele o impacto foi menor, apesar que também teve um impacto, porque ele no Brasil, ele é o cara mais menos alemão que você pode imaginar. Ele é o cara mais brasileiro possível, assim, mas em tudo, ele adora tudo do Brasil, tudo é maravilhoso, ele não reclama de nada, ele acha aquilo o melhor lugar do mundo. Então ele estava muito adaptado lá e ele também sentiu esse impacto de chegar aqui e ter que reaprender a se comportar aqui de outra maneira. Então, para ele também teve um certo, né? Mas, obviamente, é muito mais fácil. Ele sabia o que esperar, né? Eu que não sabia. E o meu menino que veio com 3, para ele também foi assim. Depois de 3 meses aqui, ele já nem lembrava mais da casa, da escola, dos amigos, não lembrava de mais nada do Brasil. Para ele já estava em casa. Foi muito rápido. Mas a minha filha já sofreu bastante, assim. Ela veio com 6 e foi bem difícil para ela. E foram anos de dificuldade. Agora que ela está com 13, que ela está mais, assim, vamos dizer, conformada de estar daqui e de ter abandonado aquela vida que ela tinha lá. Mas foi bem difícil. No começo a gente não esperava, porque ela sempre foi uma criança muito sociável no Brasil e chegou aqui por algum motivo não integrava e ela tentava fazer amizade, as crianças não abraçavam, sabe? As crianças não a incluíam e a gente, para piorar, a gente veio para uma cidadezinha de 2.900 habitantes, ou seja, todo mundo se conhece, né? Todas as crianças tinham ido para o mesmo kindergarten quando ela foi para a primeira série. Eu vi no primeiro dia de aula que todas as crianças ali se conheciam, né? Ela era o único peixinho fora d'água ali. Então, a integração dela foi bem complicada. Ela até mudou de escola na terceira série, ela não deu mais para ficar lá naquela Bunchula, a gente passou para outra cidadezinha do lado, melhorou um pouquinho, mas ainda assim ela era peixe fora d'água, lógico, né? Sempre. E agora que ela está no ginásio, as coisas estão mais assentadas nesse sentido. Porque aí é diferente, né? Você tem crianças de várias cidades. Já é mais. A turminha é outro, né? Já é mais inclusivo, né? Porque no ginásio você não tem só as crianças daquela vila, né? Você tem o pessoal da região. Então foi mais fácil, mas no começo foi bem complicado, assim. Agora a minha foi disparada a mais difícil de todas as adaptações. Tudo era muito novo para mim, né? Tudo era muito fora da minha vida, da minha maneira de funcionar. A estranheza foi grande, né? Foi, e essa coisa da língua me pegou muito forte também, porque eu gosto muito de falar, né? Tá dando para perceber. E eu gosto muito de falar. E aí você quer falar e você não consegue. E é uma coisa que parece que vai contra a sua natureza, né? Você, de repente, ser privado de fazer uma coisa tão básica e tão essencial para você, que é falar. Então foi bem difícil. É bem complicado. Você é bem comunicativa, daí de repente tem outra língua, a gente dá aquela travada, né? Não, aquela travada é aquela zerada, né? Você não fala mais. Então é muito difícil. Se eu estivesse, eu acho, numa cidade muito, sei lá, uma cidade grande, né? Se eu fosse para Berlim ou para Munique, talvez toda a minha experiência tivesse sido muito diferente, eu acho.
Mas Ah, como eu vim para uma cidade muito pequena, né, onde as pessoas, né, não são tão abertas, não falam inglês, eu achava que eu cheguei aqui e falar inglês com todo mundo, assim, e não aconteceu. Então, eu acho que a minha experiência foi meio peculiar. Então, eu falo isso tá. inclusive nos livros. Eu não estou descrevendo a Alemanha, não estou descrevendo os alemães. Essa é só a minha experiência, né? Eu não estou fazendo um retrato de nada, porque quem vive em outros lugares tem experiências completamente diferentes da minha, né? Sim. E assim, Gisele, quando você estava durante todo esse processo, né? A gente falou agora de adaptação, novo país, os livros, paralelamente, você já estava escrevendo enquanto acontecia tudo isso. E em que momento Uhum. você encontrou, por exemplo, a editora Gira Brasil? Então, eu conheço a Brita porque ela foi minha primeira professora de alemão aqui. Alguns meses depois que eu cheguei, eu a encontrei, ela queridíssima, né? Ela foi minha professora de alemão. E daí depois a gente perdeu um pouco contato. A gente tinha um projeto do português como língua de herança aqui em Erlangen, então a gente estava sempre em contato. Mas depois de um Ah, tempo a gente meio que perdeu um pouco o contato. E daí foi nesse meio tempo que eu acabei publicando os livros de forma independente na Amazon. sim, Por quê? Porque como são 4 livros, né, para eu bancar essa publicação, ia ser pesado claro, também. Aí sim. eu pensei, vou fazer de forma independente, né? E tem essa questão também que é um livro que tem apelo para o brasileiro que vive no Brasil e se interessa de alguma forma, né, pela É, experiência na Alemanha, e para o alemão que mora, e para o brasileiro que mora na Alemanha, olha, né, e já é, passou por tudo isso. Então eu tinha que ter essa distribuição nos dois locais. E na época eu sim, pensei, ok, a única forma de fazer tem que isso ser. é publicação independente, Kindle, e-book, Amazon, enfim. E aí, depois que eu lancei, a Brita leu os livros, né? Ela falou, eu tô lendo. E aí ela gostou, e aí ela Ai, sempre que super delícia. querida falou, quero distribuir. E aí foi assim que a gente começou essa parceria. Daí Legal. ela leu, inclusive ela revisou para mim, sempre maravilhosa, revisou algumas coisas e foi assim que começou. Que tudo isso. Nossa, que bacana. Essa parte de como É. você se encontraram, eu não sabia. Então é assim, gente, para Ela quem foi está minha entrando agora, professora, foi a que minha gostou. primeira professora aqui. Tem um monte de gente nova chegando aqui, então eu vou falar um pouquinho, tá, Gisele? Ó, nós estamos hoje Sim, aqui, eu, Ivana, representando a editora Gira Brasil, falando com a autora Gisele Bon, desses 4 livros aqui. Yes! Que conta um pouquinho da história dela, da chegada dela aqui na Alemanha. Quem tiver interesse, tem aqui pela editora Gira Brasil e também a Amazon, né? E o e-book, né, Gisele? Fala para sim. mim como funciona. E-book, É, Kindle e quem quiser o editora. livro físico pode comprar através da Gina Brasil, porque tem quem goste do papel, né? Eu também Tem gosto do o livro de cheirinho papel. do livro, né? Então. E quem quiser o e-book, né, para ler no app do Kindle, para celular, para tablet, para laptop, etc., pode entrar na Amazon, qualquer loja Amazon do mundo, ele vai estar lá disponível também. Inclusive, toda a Tá. renda do livro um, tanto do livro de papel pela Amazon, né? E quanto o e-book é destinada para a ONG Ação da Cidadania. Porque o ano passado eu tinha ideia de publicar os 4 livros juntos, mas daí quando Sim. começou, né, a história do Covid, e a gente sabia, né, que essa corda ia quebrar no lugar mais fraco, né, lá no Mais Brasil, fraco. É. como sempre, e daí eu pensei, ok, o que é que dá para fazer? Daí eu lancei o livro um antes dos demais e destinei toda a Sim. renda do livro um para a ONG Ação da Cidadania. Então, qualquer opção que a pessoa faça, tanto pelo livro físico quanto pelo livro digital, essa renda vai ser destinada para eles. Que bacana. Isso é lindo, hein, Gisele? Que massa. Eu Ó, já consegui, tem. até agora eu consegui doar R$ 850. Queria que tivesse sido mais, mas acho que foi, Mas foi um bom já é retorno. alguma coisa, né? É que assim, as pessoas não têm conhecimento, né, de tudo isso, né, Gisele? Elas não fazem Sim. ideia, né?
do quanto que, É. por exemplo, o autor busca essa representatividade. Olha, a grana não tá vindo só para mim, eu também tô ajudando, né? Uhum. É. Ó, tem uma pessoa aqui, é, um alcoólatra na psiquiatria. Ele é um senhor lá de Hamburger, ele já tá encomendando um. Você quer o Ah, que primeiro? bom, obrigada. Manda um direct pra gente que, ó, a Brita resolve isso pra você, tá bom? Que Obrigada, bacana. agradeço. Nós também. Bom, tema número 3. Ser mulher e ser mãe durante a pandemia. Eu Eita. sei que eu sei que o tema já fica denso, né? Porque a É. gente tá nessa. Mas assim, Olha, vou te eu acho falar que. impossível. Fala. Fala, desculpa, eu te interrompi. Não, eu acho impossível a gente fazer uma live e não falar da pandemia. Então, de Pois que é. forma ela impactou na vida de vocês, né? De todos nós. A minha, por exemplo, mudou totalmente. E eu acredito que muitos desses ensinamentos, porque assim, eu tô vendo que é um reaprender total para todos nós, o tempo todo, É. todo dia, sendo que a gente já havia passado, né, eu, você, pela fase de mudança de país. E claro, já faz alguns anos. Então, assim, depois disso vem a pandemia, e depois muda tudo de novo outra vez. Então, para você, o que é ser mãe, mulher, autora, mudar de país e ainda ter uma pandemia, né? Como que a Então, Gisele, quais os desafios que está trazendo? olha, você sabe que nesses 2 últimos anos, assim, eu estava me situando aqui na minha nova rotina, assim, né? Minhas crianças chegavam em casa 4h30 da tarde, então eu tinha o dia todo para, agora eu vou me organizar, vou escrever, vou fazer as coisas que eu preciso, vou estudar alemão. É, E aí, tava finalmente conseguindo me situar, porque, nossa, a procrastinação aqui durante anos foi brava, né? Aí, o ano passado, quando estava tudo assim se assentando, pronto. Aí marido em homeschooling, em home office. Faz um ano, fez aniversário aqui em casa já. fez, E as crianças aqui em casa, e não fez. está funcionando esse homeschooling, não sei como é que tá na sua casa. Aqui não está funcionando, minha filha. Aqui tá um terror. E uma loucura. Que Eu é isso, né? falo que eles derretem na cadeira, porque eles começam assim, ai, eu não quero Não, fazer. aqui assim, é crise de choro, eu não aguento mais, Isso, eu quero meus amigos, é tudo, né? Lição isso. que é para ser feita em 40 minutos, leva 3 horas, é um horror, é É, um terror. E aí, assim, mudou tudo, né? Eu estava acostumada a ficar em casa, ou seja, não precisava fazer comida para mim, eu comia qualquer coisinha. Agora, assim, é almoço no horário certo, as crianças chamando toda hora, eu tô com fome, eu tô não sei o quê, é o triplo de roupa para lavar, assim, é muita coisa, né, o tempo todo. Mas mesmo assim, eu vou te falar que o ano passado foi produtivo. Esse lockdown agora tá um terror, né? Porque eu acho que além de tudo isso, tem o cansaço, porque a gente está exausta, né, dessa situação. E a incerteza. E eu falo, e no topo de tudo isso ainda, né, em cima de tudo isso, tem essa situação do Brasil que está deixando a gente desesperado, né, de estar tem. acompanhando tudo que está acontecendo lá. Ai, É muita nossa, coisa ao mesmo tempo. É muita tem coisa, muita dias coisa. assim, Gisele, que eu prefiro falar com a minha mãe, às vezes, e fingir que é mentira, sabe? Não fingir que é Uhum. mentira, mas não toco nem no assunto. Nem tocar Ai, no assunto, eu não, também. Eu nem toco no assunto, como eu é que pergunto foi seu outra coisa, dia? porque se você pensar muito, você meio que surta, né? Então é melhor pensar Fica. muito, porque. E é uma situação que não tem o que fazer, né? Não, não tem A o que gente fazer. não consegue É. ajudar de jeito nenhum, com Não, nada. nenhum. E aí, assim, outro dia me pediram, uma amiga que tem uma editora, me pediu um ensaio sobre a pandemia e eu fiquei semanas para escrever. E eu começava um assunto e não conseguia, passava para outro, não conseguia, passava para outro, não conseguia. No fim, o que eu escrevi foi exatamente isso. Eu tentei escrever sobre alguma coisa, mas a pandemia fez isso comigo. Eu não consigo mais focar em nada. A impressão que eu tenho é que eu estou totalmente surtada, porque assim, eu gargalho histericamente porque alguém me manda um vídeo engraçado, dali uma hora eu estou chorando, Chorando. depois de uma
hora eu estou rindo de novo. Depois eu estou gritando com os meus filhos para eles pararem de me infernizar. Depois eu estou pedindo desculpas. E assim meu dia passa. Louca total, assim. Aí eu penso assim, quando que isso vai passar, né? Porque eu tô muito louca. Agora. É. E é tudo muito instável, né? E aí você pensa, nossa, acho que agora a situação aqui melhorou. Aí hoje de manhã eu li, não, vai vir uma terceira onda. Eu falei, meu, Ai, é. que Aqui, isso? as escolas reabriram segunda. A gente já recebeu um e-mail que a partir da próxima segunda vai fechar. Ah, o que que acontece, né? É muita incerteza, assim, o tempo Muito. todo, né? É. Eu tinha passagem para o Brasil em abril do ano passado. Não, vamos remarcar o fim do ano. Não deu no fim do ano. De Vamos novo, remarcar para abril desse ano. Não dá. vai dar, viu? Agosto não vai dar. E aí Não vai você dar. não tem nenhuma previsão do que vai Perspectiva zero. acontecer. É. É tudo muito, é realmente tudo muito incerto e isso vai alimentando uma ansiedade na gente que é muito complicada de lidar, né? E É. você sabe como mãe, que quando a mãe desaba na casa, a casa desaba junto, né? Então, Toda. você nem se dá o luxo de ter A gente fica de ali, ter né, uma ó. crise. Você Só não pode se dar o esperando. luxo de ter uma crise que seja, porque não dá. Se você tiver essa crise, a casa inteira entra em colapso. Não dá, né? E que bom que a gente está conseguindo rir sobre isso. Porque tem dias assim que eu falo, não, agora deu tudo errado, agora acabou. Não, É. agora Não, mas é eu rio, como eu falei, eu rio, daqui a pouco eu desespero. choro, depois eu É. rio de novo, daí eu choro, porque eu ando nessa vibe, assim, de louca. Uau! Louca. Essa é a única palavra que eu tenho para me descrever nesse momento. Louca. Tudo bem. Olha, vou fazer igual em reunião de narcóticos anônimos. Me identifico. Me representa. Me representa. E é isso. Eu acho que tem. Eu estou fazendo uma série de lives sobre o poder do feminino no meu Instagram. E é a mesma coisa. As mulheres todas estão com o mesmo discurso. Não tem jeito. A gente está realmente sobrecarregada, né? Essa é a verdade, né? É. E eu vejo como é muito diferente para homem, né? Meu marido entra no escritório e fecha a porta, acabou. Ele tá felizão. Ele fala, por mim, eu não volto pro escritório nunca mais. Eu também. Eu falo, pô, mas tá tão gostoso, todo Ele mundo fala, por mim, aqui. eu não volto pro escritório nunca mais. E eu penso, eu não vejo a hora dele voltar pro escritório. Desaparece. E é muito diferente, porque eu tento fazer alguma coisa e a criança o dia inteiro me chamando, né? Tô com fome, quero não sei o quê. E fica chamando o tempo todo. Ninguém vai chamar ele, porque já Vamos tem chamar aquela seu coisa pai. de, não, ele está ocupado, eu não posso falar com ele, mas você não. O que seja lá o que Você você esteja nunca tá fazendo, ocupado. tipo, o que você faz não é tão importante assim que eu Não não é o. possa interromper. É. Sabe que esse é um assunto que às vezes eu tenho que. Eu já fiz isso aqui durante a pandemia. Gente, quando que o meu vai ser importante? É, Porque nunca é. Nunca é bem é. assim. É. Então, às vezes eu. Mas aí que tá. Aí acontece que a gente ganha no grito. E eu não queria ganhar no grito. Só queria que É alguém isso falasse mesmo. uma coisa pra mim. Ela tá ocupada agora. Vamos deixar ela lá É. quieta. Não, isso não acontece. É bem assim, você sabe que essa semana eu fui lá na Beleza Latina, aliás, falando de você, que você tinha ido lá também. Ah, E aí meu filho me ligou, falando assim, eu tô procurando minha chuteira, e a sapateira caiu em cima dele, no telefone. E aí ele falou assim, a sapateira, o móvel caiu em cima de mim. Eu falei, chama seu pai. Ele falou, não posso, ele tá no colo. ah, Aí ele liga pra e mim, eu, eu falei, ele liga aqui, mas o pai não pode encher. o Aí eu falei, telefone você tem que dá um resolver. berro e chama seu pai para tirar o móvel em cima de você. Ele falou para não me incomodar que ele estava no colo. Tá vendo? Esse é o retrato da pandemia para mulheres, né? Ou seja, Exato. você não tem 5 Perfeito. minutos de sossego. Não, gente do céu. Bom, o tema número 4, Gisele, é o processo criativo de um escritor, particularidades de cada um. Então, assim, ainda sobre ser escritora, estar vivendo em um outro país, eu e acho que várias pessoas que estão aqui sempre tivemos essa curiosidade, né, sobre
o processo criativo de um escritor. Por exemplo, a Iana, Hum, a Maru estava aqui agora, ela está aqui. Ela fala para mim, ela falou para mim na live dela que ela precisa escrever e pintar e fazer a parte de visual das pinturas dos animais e tal, ela mesma. E eles caminham juntos. Então, o processo criativo dela, né? ok. Então, assim, como é essa preparação? A pesquisa, talvez, para um determinado tema, o dia a dia, né, de quem está escrevendo um livro. É um processo corrido, por exemplo, que, olha, não, comecei agora, em tantos dias eu tenho que terminar, ou eu me dou 3 meses, algo assim, ou não. Vai como tem que fluir, porque às vezes é criatividade, né? Então, Eu queria que você falasse seu hábito nesse sentido, se é que ele existe ou que ele vem do nada. Me conta. então eu sinto que eu sou sempre uma grande decepção para os meus entrevistadores. Imagina, cada um é um, como é. Eu nunca tenho uma coisa muito legal para contar sobre isso. Olha, vou falar que são processos bem diferentes. Os processos do Ales Gutt foi assim. Como eu falei, primeiro, os 2 primeiros livros praticamente estavam prontos, porque eram posts de Facebook. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão sozinha, me vi de repente tão sozinha dentro de casa, né? Porque daí logo as crianças foram para a escola, a Maria trabalhar, e eu fiquei sozinha o tempo inteiro. E você imagina, no Brasil, eu era professora de inglês particular, e era conversação. Eu conversava literalmente o dia O dia inteiro inteiro. com as pessoas. De repente eu cheguei e me vi numa casa, no meio de uma floresta, assim. Vou falar Nossa. com quem? Eu não tinha com quem conversar. Daí comecei a postar loucamente no Facebook, que nem era um hábito meu no Brasil, mas aqui virou. Aí eu comecei a postar Aham. tudo que acontecia. Tipo, fui lá, passei maior vergonha hoje, contava. Aconteceu isso, meu filho falou não sei o quê, contava. E aí eu tinha muito desse material. Então esse processo criativo foi um processo das coisas que aconteciam mesmo. Aconteceu, eu contava. Era meio assim. Às vezes as crianças falavam um negócio engraçado, sei lá, no carro. Aí eu gravava no celular, eu escrevia no papelzinho, enfiava no bolso. E aí ia. E aí, quando eu percebi. Já o livro 3 e o 4 eu realmente tive que escrever, porque eu tinha muito material, como eu falei, picado, assim, de Tá. anotações, de coisas desse tipo, mas eu tive que sentar e organizar e fazer. Esse. Agora, o 3 e o 4 eu realmente eu vi as fotos, lembrava de algumas anotações que eu tinha, olhei o Facebook da época, tá acontecendo tal coisa, eu fiz tal viagem, e aí eu ia Ah, anotando. Agora, o 3 e o 4 realmente eu escrevi. Todos eu escrevi, obviamente, mas assim, o 3 e o 4 eu tive que tentar e botar esforço ali, né, sim, realmente. E criar, e amarrar tudo, né, para fazer sentido. claro. Agora, então o meu processo qual seria? Seria, primeiro, eu tenho que ter experiência. Eu sempre falo que eu não sou uma escritora da trama, eu não sou uma escritora da criatividade, de criar mundos, de criar seres, de criar narrativas incríveis. Eu sou da experiência. Ah, da vida. Todos os meus escritos, eles partem de alguma forma das minhas experiências, todos. E você pode pegar meu livro, a minha novela que eu escrevi depois, ou os meus contos todos, ou crônicas, ou poesia, seja o que for que eu escreva, parte de alguma experiência. Pode nem ter sido minha. Pode ser que você me conte a sua história, o que aconteceu quando você era criança, e eu vou guardar aquilo, e um dia isso vai me ajudar a escrever alguma coisa. Tá. Mas sempre parte da minha experiência, tanto de interação com as pessoas, ou experiência própria mesmo. Então, tudo meu parte disso. Realmente, eu não sou escritora sabe, tipo, vou escrever uma coisa lá, Sidney Sim. Sheldon, vou inventar um personagem que foi para tal lugar, aconteceu. Eu não sei É, fazer isso. Tudo tem a ver com, de alguma forma, com o na que eu vivi, verdade, ou que eu ouvi, ou vai, que eu compartilhei com as pessoas. você vai, E você vai é, para outra vertente, né? Você vai, é, é, preciso vivenciar aquilo para daí a sim, coisa fluir. exato. E é interessante, eu espero que isso se reflita de algum modo
na honestidade do que eu escrevo. Porque quem lê, geralmente sente muita honestidade naquilo que eu escrevo. Por Tá. quê? Porque parte de um lugar realmente muito interior, né? Não é uma ficção, simplesmente. Tem muita coisa minha ali, né? Uhum. E agora, então essa série foi feita, como eu te falei, nesse esquema. Sim, Então, o processo criativo foi, primeiro, viver tudo isso, vivenciar, e aí sentar e contar isso de uma maneira agradável, né? Que claro. flua bem. Agora, depois que eu publiquei isso, eu publiquei um livro de crônicas, também com a intenção de doar para a Ação da Cidadania, com Uhum. amigas, e depois eu me coloquei o desafio de escrever um romance, não consegui escrever uma novela, porque tem outra particularidade sobre mim, é que eu sou zero prolixa. Eu não enrolo, eu não consigo. Se eu tiver que contar uma história com 1.000 palavras, mas eu percebo que com 400 está contado, eu paro por ali. Eu não consigo enrolar. Então, assim, eu tinha uma história para contar, Tá. que eu achei que daria para ser um romance que é mais ou menos 40.000 palavras. Quando deu 25.000, eu falei, contei, já está contado. É isso aqui. Tá bom. Tá bom. E virou uma novela que eu coloquei o desafio para mim de escrever em 45 dias, porque era um prazo de um concurso para o qual eu queria me inscrever. E no fim eu acabei escrevendo em 30 dias. Então foi uma surpresa até para mim, assim, porque eu achei que ia demorar, né, que eu ia ter dificuldade, mas não, fluiu, que foi realmente impressionante. Assim, eu falei, parecia uma psicografia, né? Assim, nossa, escrevi, fluiu muito, Ai, tá. muito bem mesmo, sabe? Foi rápido até o processo. Daí eu tive tempo até para editar, para revisar com calma. Sim. Então foi um processo interessante. Mas o que eu preciso? Eu preciso de silêncio, que eu não tenho. No momento. Eu preciso de sossego. Ou seja, eu preciso de silêncio, eu preciso de sossego. Teve dias que eu acordei 5 da manhã para poder fazer, porque era o horário que eu sabia que eu ia ter paz, assim. Sim. Então, eu preciso disso, eu preciso de sossego, eu preciso de silêncio e eu preciso não ser interrompida. Então, essas são as minhas grandes dificuldades nesse Tá. momento, porque eu não tenho nenhuma dessas três coisas. É Não, gente porque você não quer, tentando, né? Você tá barulho. ali no meio da ideia ou no meio do todo. E aí abre a porta assim, mãe, ô, Exatamente. telefone. Aconteceu isso ontem. Eu estava no meio do texto, no meio da frase, e aí meu marido abriu e falou assim: eu preciso almoçar entre meio-dia e meio-dia e 20, porque eu tenho um call depois. Aí eu pensei, ai, que inferno! Agora eu tenho que parar isso para ir fazer o almoço. E deixou o almoço pronto lá exatamente na hora que eles disseram. E isso é muito chato, porque às vezes você está no fluxo, né? Você está É, ali, você quer terminar aquele terminar. raciocínio e não dá. Isso Claro. não Às vezes dá. você É. tá no meio da coisa, né? Exato. É, E eu tenho muito disso. A coisa, às vezes, vem, né? Claro, aquela coisa da inspiração é verdade, é transpiração 90% mesmo. Você tem que botar ali um gás, né? Mas na hora que vem a ideia, e você tá no meio da coisa, você ser interrompido e ter que parar aquilo para fazer outra coisa e depois voltar, é bem desgastante, assim, é bem chato mesmo. Então, é. meu sonho, assim, era, tipo, ir para uma cabana lá, sei lá, 15 dias, aí eu te garanto que sai. Agora Sai. aqui não sei nada no momento. E eu tô Ai, com vários projetos em aberto, mas tá difícil, de porque concluir, né? tá difícil. Não só por isso, né, por essas questões, vamos dizer, físicas e materiais, mas É. pelas questões interiores, como eu te falei, porque eu tô tão dispersa, tão sem foco, e tão cansada, Como e tão produz, ansiosa, né, e preocupada, e são tantas coisas ao mesmo tempo que eu não consigo não vai focar ser. e as coisas É. não E saem, né? a gente se conhece, né, Gisele? A gente sabe, Sim, assim, tipo, do jeito que eu tô, eu tô mal dando é, conta de apagar os fogos aqui, ó. Que estão aqui. exatamente. É bem isso. É. Nossa, tá Tem embaçando meu um. óculos. Mas Tem, realmente tem horas que você não consegue ter foco mental mesmo, para sentar e é, fazer, né? E exato. aí, mesmo que você tivesse todo o sossego do mundo, não Não flui, vivo. né? Não vem, Não. não vai, não dá certo. Ó, o tema número 5 e o nosso último tema é a importância dos livros e a redescoberta da leitura durante a pandemia. Então, Ok. assim,
E já falou da pandemia, como que ela nos fez reaprender a viver em casa, no trabalho, na sociedade. E assim, falando especificamente sobre o papel dos livros e da cultura, né? Qual é a importância dos livros em um momento de isolamento como esse que a gente vive? Como eles podem até ajudar mesmo no amadurecimento das pessoas, a descoberta das crianças, de uma aptidão ou até um gosto que até então ela não tinha, nem sabia. Mas a gente está aqui, vamos ajudar, vamos incentivar, você acaba indo para os livros, né? Uhum. Sempre um livro na sala, no quarto, tá tudo meio que faz parte do nosso dia, né? Tem que ser, tem que Uhum. fazer parte. Né? Sim, sim. Então, você acha que está sendo um período de redescoberta do hábito de leitura? Ou você diria que vocês diriam que é um efeito colateral positivo por meio de tanta coisa negativa que a gente está vivendo? Olha, eu vou te dizer que eu li mais nesse último ano do que eu li, eu acho, nos 3 anteriores, assim. Li muito nesse último ano, foi impressionante, assim. Eu acho que sim. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa de bom, né, de tudo isso que está acontecendo, talvez seja um pouco dessa introspecção assim que leva a gente para a leitura. Pode ser, realmente. Eu acho que tem um perigo que a gente tem que ficar atento, que é justamente não procurar muita distração, Tá. né? Tipo televisão, celular, internet, etc. E lembrar de fazer isso, né? Eu percebo isso aqui até pelas crianças. Se não for uma coisa fomentada mesmo, eles vão direto para o videogame, eles vão para televisão, eles vão para celular, né? Então, leitura não é uma atividade passiva como é TV, como é, né, TikTok, enfim. É, Não é. É uma coisa ativa. Você tem que colocar ali um esforço, né? Então, como demanda esforço, é mais difícil. Então, você realmente tem que fazer esse movimento. Você tem que ter essa disciplina. Falar, não, eu quero ler. E aí, qual que seria a minha dica, se eu posso dar uma? Leia primeiro o que você gosta. Eu sinto muita gente lendo porque, esse livro agora é famoso, eu tenho que falaram que é ler para bom. poder dizer que eu É, li. Falaram que é bom. E aí a pessoa se coloca em situações que ela fica tentando, brigando com aquela leitura. Você não vai vencer essa luta. O Facebook ou a série do Netflix vai ganhar, né? vai ficar. Vai ganhar. Então, se você não colocar, se você não tiver prazer nessa leitura, Não não vai. vai, não vai virar. Então, leia coisas que são agradáveis, que você gosta, que te fazem bem de alguma forma, e pode ser qualquer coisa, né? Eu sou zero preconceito com leitura, porque no mundo dos escritores, do qual agora eu faço parte, existe muito essa discussão. Não, mas isso aqui não é alta literatura, mas isso aqui é autoajuda, isso aqui é um lixo, ou isso aqui é erótico, ou isso aqui é ficção científica. Não existe isso. Se você lê, você está entrando na mente de alguém, né, que quis te contar alguma coisa, quis te dizer alguma coisa. Sim, Então, se dê, né, se permita descobrir o que é isso, seja lá o que por for, e o que favor. você gosta. Se você gosta de fantasia, leia fantasia, se você gosta de ficção científica, leia ficção científica. Se você gosta de autoajuda, leia autoajuda. Eu digo que ruim é não ler. Nada. Não importa o que você. Isso eu digo das duas coisas. Ruim é não ler e ruim é não escrever. Então, se você está lendo, se você está escrevendo, não importa o que seja, né? E ler aquilo que realmente mexe com você. Não porque é o livro que está no best-seller, é o livro que ganhou o prêmio tal, é porque pega bem contar na roda de amigos que eu estou lendo tal autor. Ah, Não, leia né? Leia o que realmente te dá prazer de ler e é o que vai construir a sua trajetória de leitor. Porque para você construir uma trajetória de leitor, você ficar brigando com o livro não vai funcionar, não vai Não, dar certo. não. Isso Tem para que criança também, né? com prazer, né, gente? Exato. Isso para criança também. Você sabe que meu marido, por exemplo, ele adora Senhor dos Anéis. Aí ele fica insistindo para minha filha: você tem que ler o Senhor dos Anéis. Você tem que ler o Senhor dos Anéis. Eu falo: não gosto desse tipo de livro. E ele não se
conforma com aquilo. E eu falo, ela tem que ler o que ela gosta de ler, e não importa. Se um dia ela quiser descobrir O Senhor dos Anéis, ela vai ter, o seu momento de leitora vai ser construído até lá, mas não adianta, a gente não força, né? Então, Não. é importante que os pais descobrirem, terem essa sensibilidade com a criança, do que a criança gosta também, né? O que realmente transforma aquele momento num prazer para ela. Você falar, lê isso aqui, ó. Você tem meia hora para ler um livro. Não Não funciona. vai acontecer, Não. O TikTok vai ganhar. Quando a gente podia, né? A gente aqui em casa ia na livraria e ficava lá todo mundo junto. Aí eles iam descobrindo o que tinha, É. com que eles se identificavam. Aí sim, né? É. Tem Mas que fazer isso. agora Eu lembro também que logo que eu cheguei, a gente já ia na biblioteca que tinha aqui perto. E aí a minha filha às vezes pegava livros que nem eram para a idade dela. Mas ela descobria aquilo sozinha, né? Tipo, eu peguei esse, achei que eu ia gostar, mas não gostei. Daí na outra semana ela pegava outro que aí sim tinham a ver, né? E você sabe que, inclusive, esse foi isso eu falo no epílogo dos livros. Esse foi um dos pensamentos que eu tive quando eu escrevi esses livros. Porque a minha ideia não era escrever para um grupo específico de pessoas. Me perguntaram isso outro dia. Você escreveu para o brasileiro ou você escreveu para o brasileiro que vive no Brasil ou para o brasileiro que vive na Alemanha? Eu falei para nenhum dos dois. Eu escrevi para a pessoa que não gosta de ler. Porque era essa pessoa que eu queria atingir. Aquela pessoa que fala, não gosto de ler, não tem paciência para livro. Porque eu queria justamente um livro que fosse leve, que fosse fácil, que fosse prazeroso e que, de certo modo, fizesse você pensar em algumas questões também. Mas de uma maneira muito sem sacrifício, né? Sem lutar com o livro, né? Então, esse foi um dos motivos que eu consegui passar sentir para publicar esses livros, porque eu resisti muitos anos para publicá-los, mas quando eu consegui chegar nesses argumentos para mim mesma, eu falei, não, eu quero escrever livros para quem não gosta de ler. Eu quero que esses livros fossem, eu queria que esses livros fossem a nova coleção para gostar de ler. Você lembra disso quando você era criança? Eu comecei a ler com aqueles livros, né? Então, assim, toda a minha história como leitora e como escritora, posteriormente, baseia-se naquela experiência, né? De ler aquelas crônicas curtinhas, aqueles contos curtos ali, interessantes, né? Às vezes poéticos, às vezes engraçados, enfim. E eu queria, eu tenho muito carinho por aquela coleção, porque eu penso, realmente é assim que você fisga, né, a criança, o adolescente, a pessoa para ler. Não vai ser dando Dostoiévski na mão dela. Então, vai devagar, né? Isso é uma construção. A pessoa vai se construindo como leitora. Então, foi um dos argumentos que eu criei para eu me convencer a publicar esses livros. Eu preciso escrever livros que as pessoas que não gostam de ler, gostem de ler. É isso aí, muito bem. Gente, eu vou para o encerramento e para o agradecimento. Já passou a nossa 1 hora, não parece, né? Passou já? Já. Mas eu queria falar, Gisele, quer falar alguma coisa dos seus projetos novos? Quer deixar algum recado? Eu tô com vários projetos, mas como eu disse, está tudo meio paralisado. Mas vai sair. Esse ano sai mais coisa, eu espero. Eu espero que sim. Ó, tem um monte de gente aqui falando. Que delícia de conhecer, Gisele. Já quero ler esse Obrigada. livros. Alguém colocou assim: isso que você está falando é igual a Love. Ruim é não ver. O nome dele é Pereira Gomes. Terezinha Malaquias está aqui. A Terezinha querida. Escreva com Cami. Gi, você é maravilhosa. Camila também querida, escritora maravilhosa também. Cheia de escritora aí, ó. Terezinha, Camila. Brodbeck. Gi, maravilhosa. Ela escreveu também. Também uma fofa lá, nossa amiga no podcast. A gente tem um podcast também, ela participou. Ai, que delícia. Escritora também, um livro lindo de memórias ela tem. E recomendo. Ai, que delícia. Show. Bom, gente, tudo que é bom dura pouco e se a gente pudesse, certamente passaríamos aqui a tarde inteira conversando, né?
Pois boas histórias não nos faltam e boas risadas também, né, Gisele? Vamos rir da A gente vida. tem que rir, né? É o que nos Tem, resta. não tem outro jeito. Então, eu quero agradecer, Gisele, pela imensa oportunidade de falar com você. Uma Eu que honra. agradeço o espaço, o acolhimento nessa casa aí no Dia do Brasil, que é tão especial. Um beijo para a Brita, faz tempo que eu não falo com ela, mas Ela ela tá mora no meu aqui coração, mandando ela beijo. sabe. Um beijo para ela. E quero também agradecer a Editora Gira Brasil pelo convite, pela oportunidade de conduzir essa live aqui com essas autoras maravilhosas, mulheres incríveis, e a cada um de vocês que estão aqui com a gente, passou essa hora aqui com a gente, ouvindo, e o fato de você trazer para a gente e sentir confortável em compartilhar suas experiências, Gisele. Obrigada. Gente, Eu que agradeço. a Gira Brasil tem os 4 livros da Gisele, dessa autora incrível que a gente conversou. O link está na bio. E até semana que vem com outra autora maravilhosa. Um beijo, Obrigada, gratidão. querida. Um beijo para todo mundo que apareceu por aí. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Até. Tchau! Tchau, querida.